Agora vamos aprender mais alguns recursos que nós podemos utilizar para personalizar os nossos textos e deixá-los com a aparência que nós quisermos. Nós aprendemos nas aulas anteriores que a primeira ação que nós precisamos fazer para editar um elemento, não apenas textos, mas qualquer elemento do Canva, é dar um toque sobre ele para selecioná-lo. Ao fazer isso, aparece essa grade em volta, indicando que o elemento está selecionado, e também aqui na parte inferior da tela aparecem os botões que nos permitem editar, ajustar o elemento. No caso, o elemento texto, o primeiro botão que aparece é esse botão editar. Ao tocar sobre ele, surge o teclado do smartphone, me permitindo trocar o conteúdo, editar o conteúdo que está escrito nesse elemento texto. Então, nesse caso, eu vou substituir a palavra mães pela palavra mulheres. Pronto, eu fiz a alteração no conteúdo do texto. Percebam que agora, depois que eu troquei a palavra mãe, que é uma palavra menor, pela palavra mulheres, que é uma palavra que tem mais letras, a palavra ficou quebrada em duas linhas. Isso acontece porque essa grade de seleção, ela também define o espaço que o elemento pode ocupar no nosso design. Então, como o espaço é menor do que a palavra, então a palavra foi quebrada. Para que a palavra fique em apenas uma linha, a gente precisa aumentar o tamanho dessa caixa de texto. E a gente faz isso utilizando essa parte aqui na lateral mais espessa, mais grossinha, em destaque, similar ao que a gente faz ao redimensionar, ao alterar o tamanho. Só que aqui na lateral a gente vai alterar, na verdade, o tamanho da grade, dando mais espaço para o elemento. Então, quando eu aumento o tamanho dessa grade, eu permito que a palavra fique em apenas uma linha. Então, se eu usar a extremidade, como a gente viu na aula anterior, eu vou estar alterando o tamanho da letra em si. Se eu usar a lateral, eu estou alterando o tamanho da caixa de texto, a área que o elemento pode ocupar no meu design. Bem, agora vamos refletir um pouco sobre essa letra que está sendo utilizada. Em design, nós temos uma expressão que é a palavra fonte. Quando nós usamos essa expressão, nós estamos nos referindo ao estilo da letra, à aparência da letra e outras características do texto. Então percebamos que aqui na parte inferior, ao rolar um pouco, nós temos um botão com essa palavra, fonte. E esse botão nos permite justamente alterar esse estilo, né, a aparência visual das letras. Então, em design, a gente chama isso de fonte. Então, aqui, a gente tem uma série de fontes e perceba que a gente tem essas fontes que estão mais escuras e algumas que estão mais claras. Essas que estão mais claras, elas têm uma coroazinha na lateral direita. Então, essas fontes só podem ser utilizadas por quem tem a assinatura paga do Canva, que é o Canva Pro. Então, quem tem a conta gratuita, a gente vai focar nessas que estão mais escurinhas e que não tem a coroa, que são gratuitas. E tem muitas fontes legais. Então, a gente tem o nome da fonte, já exibido com a aparência que a fonte tem. E à frente a gente também tem os caracteres A, B e C, maiúsculos e minúsculos, para a gente poder ter uma ideia de como que essa fonte se parece, da aparência dela, né? Então a gente pode ir aqui rolando a tela até que a gente encontre uma fonte que a gente queira aplicar. E para isso é só tocar sobre o nome da fonte. Percebam que o Canva faz essa alteração em tempo real. Então eu já vejo a fonte aqui alterada imediatamente no meu layout, no meu design. Né? Então tem aqui também esse checkzinho indicando que essa é a fonte selecionada. Caso eu não fique satisfeito com essa primeira escolha, eu posso seguir procurando uma fonte que seja interessante, que eu fique satisfeito. Então, posso seguir aqui. Vejam que nós temos muitas fontes premium, mas também temos muitas gratuitas. Então, essa aqui, por exemplo, é uma fonte cursiva, muito bonita, está de acordo com esse layout, com esse design, mas que é bem mais fácil de ler, né? Facilita a compreensão. Quando nós concluirmos essa escolha do estilo, né, da aparência da fonte, nós podemos tocar nesse botão de X ou aquele gesto que a gente fez em outras ocasiões, que é deslizar a caixa para baixo para ocultá-lo. Bom, algo também
que eu posso fazer com muita frequência, uma função muito comum de ser feita, é esse botão seguinte aqui que nós temos. Então, ao lado de fonte, onde eu mudo o estilo da letra, né, a aparência da fonte, eu tenho o botão tamanho. Nesse botão tamanho, eu posso alterar o tamanho da fonte sem alterar o tamanho da caixa de texto. Então, além de eu ter essa barra que para algumas pessoas pode ser mais intuitivo, pode permitir um controle mais preciso dessas alterações, eu também tenho essa outra vantagem que a caixa de texto não se altera. Outra particularidade de usar essa opção, ao invés dessa ação de redimensionar que a gente vem utilizando até agora e que a gente pode utilizar para outros elementos, é que aqui a gente vê o tamanho da fonte expresso em números. Então, com o tempo, a gente pode memorizar um pouco esses tamanhos e, para algumas pessoas, para designers mais experientes, pode ser mais prático informar aqui essa numeração já automática, ao invés de ficar deslizando a barra. Normalmente o Canva oferece várias formas de fazer algumas edições mais comuns e aí fica a critério do estilo individual de cada pessoa trabalhar. Então, quando eu concluí essa alteração, eu fechei aqui. Bom, agora nós aprendemos a alterar, né, a aparência da fonte e a alterar o tamanho. Em seguida, aqui a gente também tem uma outra alteração muito comum, muito frequente que a gente faz aos nossos designs, que é a alteração de cor. E é uma edição que a gente faz não só para texto, mas para muitos outros elementos que a gente usa aqui no Canva. Então, ao tocar nesse botão, a gente tem essa caixa de seleção de cor, que é a mesma para vários elementos, tá? E nela a gente tem diversas formas de escolher cores. Então, perceba que a gente tem aqui no topo algumas cores que já são utilizadas no nosso design, no caso vermelho e branco. E a gente tem esse botãozinho de mais com as cores do arco-íris em volta. Ao clicar nesse botão, o Canva traz a gente para essa caixinha de seleção, onde a gente pode escolher uma cor personalizada. E esse processo é bem simples. Aqui embaixo eu tenho um arco-íris, e aí eu vou tocar na área do arco-íris, onde tem a cor que eu desejo. Então eu toquei aqui no azul, o azul veio para cá. Eu vou tocar aqui no amarelo, e agora eu tenho um amarelo. Depois de escolher a cor aqui no arco-íris, né, eu preciso escolher a tonalidade, ou seja, se eu quero a cor que eu escolhi mais clara ou mais escura. Então eu posso tocar e arrastar. Quando eu faço isso, o Canva já aplica a cor ao meu design, então já posso ver como vai ficar a cor que eu estou escolhendo em tempo real, né, à medida em que eu deslizo aqui. E aí, quando eu concluir esse processo, eu posso voltar aqui e a cor está aplicada. Todas as cores que eu seleciono aqui, o Canva também vai colocando aqui nesses atalhos para facilitar quando eu precisar aplicá-las a outro elemento. E interessante também que eu posso, ainda com essa caixa de cor ativa, né, isso acontece com vários ajustes, eu não preciso sair do ajuste, eu posso selecionar um outro elemento e mudar a cor dele também, sem precisar sair dessa caixa de seleção. Então, abaixo, a gente tem também aqui outras formas que o Canva oferece. Então, ele também oferece cores com base nas imagens que a gente está utilizando para facilitar a nossa seleção. E depois disso, a gente também tem aqui um conjunto de cores muito utilizadas no design, né, que são ali as cores bem consolidadas, bem conhecidas. Então, essas são algumas formas de selecionar cor. O Canva oferece essa seleção de cor de maneiras muito práticas e com o tempo a gente vai escolhendo a que a gente mais se identifica. Então, novamente, eu posso tocar no X para concluir ou simplesmente arrastar a caixa para baixo.